Legal que já nos primeiros minutos a gente entende um pouquinho como é que é o mundo dos surdos, né? Esse é o mundo do silêncio. Isso dá pra gente experimentar um pouquinho. O vídeo, ele tem um som, eu não lembro o nome desse rapaz, mas ele estava falando ali como é que ele faz para evangelizar, pregar a palavra e tal. E nesse silêncio, que provavelmente você estava aí na sua casa, apreensivo, certamente você experimentou um novo tipo de mundo, uma nova realidade. Bom, qual é a realidade que essas pessoas vivem? E como é que a gente tem feito para se aproximar dessa realidade? Eu mesmo fiquei me perguntando se eu conhecia quais são as pessoas surdas que eu conheço. E quando eu falo surda, tem pessoas que vão preferir ser chamadas de surdo, tem gente que vai preferir ser chamada de deficiente auditivo, mas tem umas diferenças nisso. Em geral, a pessoa que é surda, ela prefere ser chamada de surda, em geral. Mas isso vai depender tudo de como ela se pertence, como ela se sente pertencente a essa comunidade surda. A comunidade surda, ela não... os surdos, a diferença entre um deficiente auditivo e um surdo é porque é a profundidade da sua deficiência auditiva. O surdo é aquele realmente que não escuta. O deficiente auditivo, ele escuta em certo nível, em certo grau, mas, em geral, eles preferem ser chamados de surdo, mas vai de cada pessoa e de como eles se sentem pertencentes a essa comunidade surda. E por que eu falo comunidade surda? Como a gente percebeu aqui no silêncio, esse é um mundo diferente. Eles não estão percebendo o mundo como a gente percebe aqui com sons e outras coisas. A comunidade surda, um elemento principal que diferencia elas de outras, de deficientes, enfim, é como eles aderem, por exemplo, a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Isso faz toda a diferença, porque a Libras é uma língua diferente mesmo. Essa é a segunda língua mais falada no Brasil, e para os surdos é a primeira, porque eles não têm como falar o português, mas isso não quer dizer que o surdo seja um surdo mudo. A gente até deve evitar esse termo, inclusive, porque os surdos, eles podem falar sim, eles podem falar português, inclusive a Libras é uma língua, e é a língua deles, de uma cultura própria. Ela tem uma textura própria, ela tem significados próprios dessa língua, como qualquer outra cultura. E por isso que esse é um grupo de povos. Esse é o grupo de povos, na verdade, é um dos grupos de povos menos alcançados pelo Evangelho no mundo. E o que a gente tem feito para ouvir essas pessoas? Como ouvirão se não há quem pregue? Para os surdos, a surdez, ela não é uma deficiência. É uma outra forma mesmo de experimentar a vida. Eles realmente experimentam o mundo de uma outra forma, diferente da gente. E como é que a gente se aproxima dessa cultura? A surdez, ela realmente é uma potencialidade que abre espaço para uma cultura muito própria. Para eles, a surdez não é uma perda auditiva, é realmente como eles entendem o mundo. Como se fosse outra língua, a cultura americana, ou a língua... Só que a diferença é que essa língua perpassa o silêncio e eles se comunicam através de gestos, expressões. E eu fiquei me perguntando, né, se eu conhecia algum surdo. E eu não conheci algum surdo, e até o meu conhecimento não tem também aqui na igreja, até onde eu conheço, não significa que eles não estejam perto da gente. Não significa que a gente não possa se aproximar deles a cada dia. Então, o que eu queria trazer para esse momento é que a gente possa estar se aproximando desses surdos. Se a gente puder, talvez, aprender a língua, né? A Libras é a língua brasileira, e tem outras línguas também. É algo que a gente pode se esforçar para se aproximar. E como eu falo aqui, eu estou vindo aqui como mobilizador, porque não dá para estar em todos os espaços. Mas se você está se sentindo tocado, se você se sente chamado para esse grupo de povos, esse é um povo que muitas vezes não se sente pertencente, porque não é nem porque eles não nos ouvem, é porque a gente não ouve eles. A gente não consegue ouvir o que eles estão nos passando. Se a gente não ouve eles, como é que a gente vai pregar? Jesus, ele é um Deus que desceu à terra para nos ouvir, para ver quem era a gente, para estar de perto. É o outro filho, é o segundo Adão, o filho do homem. Ele vem
toma essa forma de servo para a gente poder experienciar Ele. Isso é a missão, a gente poder se encontrar com esse povo surdo. A gente não precisa pensar que a gente tem que incluir perfeitamente. O primeiro passo não é, eu tenho que fazer essa inclusão perfeita dos surdos. Na verdade, a gente precisa procurar atitudes que possam fazer essa pessoa, independente de vertentes, independente de qualquer coisa, a gente procura ter atitudes que que possam trazer essa pessoa participante desse universo. E mais do que trazer ela para o nosso universo, é nós mesmos participarmos desse universo junto com eles. É Jesus indo em direção ao homem. É a gente indo em direção aos surdos. E os surdos se encontrando com a gente. Isso é como qualquer grupo de povos. Com qualquer grupo de povo. E hoje eu chamo a atenção para os surdos. Sabe? Que a gente possa aprender a ouvi-los. Quando a Bíblia fala assim, como ouvirão se não há quem pregue, não é somente que os surdos não vão ouvir se a gente não pregar para eles. Mas como você que está em casa ouvirá se não há quem pregue? Como você vai ouvir esse chamado de Deus se não há quem pregue? Bom, eu estou aqui pregando para você. Ouça o chamado de Deus. E para os surdos, eu quero tentar fazer uma chamada aqui, uma mensagem, que eu tentei fazer em casa, eu amo vocês. Eu amo você. E mais do que isso, Jesus ama você. Que a cada dia a gente possa estar aprendendo com vocês também sobre o amor de Deus. Amém. Pastor Tiago. Aleluias. Deus é bom e Ele nos surpreende. Daniel me fez lembrar aqui o tempo da minha esposa na faculdade, e o TCC dela foi sobre esta comunidade